bem, estamos aqui para mais um Caminho do Futebol Raiz. E ao meu lado está nada mais nada menos do que Cláudio Ganser, conhecido como Lacerda. Ele que foi um dos paredão aí nas antigas, que nem o pessoal gosta de dizer, o tal do futebol raiz mesmo. Diz que era mais fácil fazer gol no Tafarel e não no Lacerda. E os dois eram da mesma época, só que um era profissional, o outro era amador. Lacerda, tirando a brincadeira fora de lado, hoje você já com certeza não pratica mais o esporte. Eu vi, acho que há 2 anos atrás, você jogar um amistoso ali, onde você brincou com o pessoal. Como que era você ser praticamente um distribuidor de autógrafos aí na arquibancada dos ginásios, quando você saía, era todo mundo gritando. Eu, inclusive, presenciei isso. Lacerda, Lacerda, Lacerda. Como que é ter esse calor do pessoal dentro do futebol amador? Cara, isso é uma coisa assim, ó, magnífica. Tipo, lembrar do Bragamate, o Bragamate, né, que era o ginásio que a gente só tinha o Bragamate. Depois, mais tarde veio o ginásio de Dionísio, né, o Adelino Magini. O Bragamate era lotado, não tinha, era ter jogo, principalmente, teve uma determinada época ali, era Centro Farma e Carina, ou Carina e Polícia, Carina e Bombeiro, Carina e Antártica, enfim, qualquer confronto dessa natureza era lotado, o ginásio não tinha vaga, então isso eu me recordo muito bem, como se fosse hoje. Isso é uma coisa assim, nossa, tu entrava dentro da quadra assim, todo jogo dava frio na barriga, dava moleza nas pernas e dava a boca seca. Então, é uma coisa que não tem. Podia ser uma final, uma partida inicial, mas era mais ou menos nesse nível. Isso, meu, é inesquecível para mim, né, dentro do futebol. E a experiência de ter a torcida, que por mais que é de um futsal amador, mas de ter a torcida até mesmo ovacionando. Claro que a gente brincou do autógrafo, você não saía distribuindo autógrafo, mas só faltou isso, né? Era gostoso. Tinha torcida que torcia contra, mas tinha torcida a favor também. Mas de uma forma ou de outra, mesmo os adversários valorizavam, independente do time que você jogava, mas nós era valorizado na época, assim, não só eu, como todo mundo que na época ali era valorizado, independente da equipe que eu estivesse jogando, porque era um futebol, era bonito, era bem disputado, vamos dizer que o nível era de alto nível, na época era um futebol assim de alto nível, principalmente o salão e tal. E isso marcou, né? Marcou a época. E você se tornou goleiro por opção ou por ser sempre o último a ser escolhido na hora de brincar com os amigos ali? Então, eu comecei a jogar futebol de campo. Quando eu tinha 15 anos, eu joguei pela Associação Atlética Pinheiros, na época do estádio da Baixada. A gente foi campeão municipal, eu fui campeão pela primeira vez de futebol, foi jogando futebol de campo. Na época eu jogava de ponta esquerda. Jogava eu, o Dili, o Panca e mais o professor Ayrton, o professor Pingo. Nós tínhamos um time que tinha os mais velhos e tinha a gurizada, que eu fazia parte dessa gurizada. Isso foi em 86. Aí, o que aconteceu? Na época ali, 87, 88, eu sofri um acidente de moto e aí dei uma engordadinha. E aí precisava de goleiro. E aí, como eu falei, eu vou de goleiro. E tá aí comecei a atacar campo, salão, né, futsal. Aí a gente já montou o time o primeiro time que a gente montou foi o IFM. Jogava eu, o Panca, o Dílio, o Paulo, o Gerson. O Dili, Né? no caso, o Welter. Não, o Dílio, o Valdir Barbosa, o Dilinho. E aí, depois do IFM, a gente aí que foi pro Carina. Então eu comecei a atacar lá na época do IFM. Aí, tá. Aí fomos aí, montamos Carina, aí eu fui de goleiro, aí não parei de jogar mais de goleiro. Era campo, salão, e sempre joguei de goleiro. Mas um dos motivos, assim, foi que eu sofri um acidente de moto e a partir do acidente de moto eu fiquei até meio que um pouquinho para... Comecei a atacar porque não tinha e também dei uma engordadinha e fiquei fazendo essa função. E aí só joguei de goleiro. Falando em goleiro, estatura para futsal, não digo quanto mais baixo, mas quando a pessoa tem uma altura
considerada baixa, teoricamente ele pega melhor no futsal do que o alto. Mas no campo ele já precisa da altura devido ao tamanho do arco. Como que você conseguia ser o mesmo paredão do futsal no campo com essa estatura? Você chegava a treinar ou simplesmente era a faísca de ser goleiro mesmo? Não, nós treinávamos salão, né? A gente treinou bastante salão, mas campo não, né? Campo eu só ia pro final de semana para jogar. Então, eu tinha dificuldade, assim, para jogar campo. Jogar de goleiro em campo não é fácil, até porque, assim, vamos falar da seguinte forma, você só joga no final de semana. Goleiro de campo, aí vai uma bola por tempo e aí dá um gol por tempo. Você leva 2 gols e 2 bolas, não. Mas eu sempre procurei encurtar caminhos, a me posicionar bem, a estar sempre bem posicionado, porque eu não tinha realmente a altura para ser um goleiro de campo. Mas eu sempre que joguei, eu sempre joguei bem, da melhor forma e tal. Eu joguei pela ICAN vários anos e a gente até não sei quantos títulos, mas foi bastante título de campo pela ICAN e tal. Mas a dificuldade era maior. Salão é show, né, cara? Salão e Suíça era muito gostoso de jogar. Mas eu gostava de jogar campo também, mas era menos, até porque só jogava campeonato e final de semana. A diferença de antigamente para hoje em dia, além do futebol, é claro, está a forma do que as pessoas chamam e trazem os atletas para jogar no time. Antigamente era meio que pelo amor à camisa, hoje em dia já tem que sair um qualquer ali, que nem diz outros, uns caramingás, senão já não leva. Mas mesmo assim, quando o atleta era bom antigamente, tinha os assédios. Você como um bom goleiro, era do Carina, mas os adversários tentaram muitas das vezes levar você para jogar contra o Carina? Sim, com certeza. Na verdade, antigamente a gente era mais fiel, né? Claro que às vezes trocava de time e tal, até porque uma cidade pequena, então a gente era amigo de todo mundo, né? Mas o que eu vou falar assim da diferença crucial quando a gente montou o IFM lá, que a gente tinha que comprar um jogo de camisa, nós fizemos uma rifa para comprar o jogo de camisa e cada um ajudou um pouquinho, entendeu? Então, aí depois fui jogar pro Carina e tal, e assim, sempre tinha proposta de outros times para jogar e tal, até começava o campeonato, todo mundo vinha atrás, todo mundo queria que jogasse. Mas eu sempre fui fiel, assim, tipo, eu sempre procurei ser autêntico e fiel. Não, a gente tem uma amizade, jogo pro time do Carina e sempre joguei, então não trocava de time, assim, mas havia essa procura e tal, e depende do convencimento o atleta ia. Não vejo problema nisso. Não vejo problema porque todo mundo se conhece, todo mundo se conhecia, então era mais ou menos dessa forma que se fazia o futebol aqui na nossa cidade. Todo mundo saía ficha de inscrição, aí o cara lá, o responsável pela equipe saía pegar o jogador. E quanto mais jogador pegasse, melhor. E melhor qualidade do jogador e tal. Mas nós sempre procurávamos manter o time do Carino, com algumas trocas, às vezes também a gente saía atrás dos jogadores, e como as outras equipes, então havia algumas trocas, mas geralmente era bem fiel. Todo mundo, Carina, Centro Farma, Casa Grande e Bombeiro, era mais ou menos as mesmas equipes, né? Os mesmos atletas sempre permaneciam nessa equipe, com algumas trocas, mas bem tranquilo, assim, na verdade. Era bem mais fiel, né, que hoje, não tinha pagamento e não tinha... tênis era tênis preto ou branco, né? O tênis era branco. Chinesinho também. Chinesinho, estrelinha, eu joguei muito, né? Foi muito bem usado e tal. E era isso aí. Nós procurava manter sempre a mesma formação, sempre a mesma equipe e tal, para que até pela amizade que a gente tinha e a convivência pessoal e tal. Era mais ou menos nesse sentido. Aqui nós tem um relacionário que você tem um histórico aí de passagem pelo Pinheiros, Carina, que nós acabamos de falar, o próprio ECAN, que era o time da polícia, acho que com os bombeiros junto, né? E também jogou aí no Cedro, lá no Flor do Oeste. Algum desses, é claro que o Carina foi o que você teve mais história, mais título, mas fora isso, qual desses outros aqui era tudo de campo? Qual desses de campo que você assim destacaria, que você, se não, aqui eu fiz também a minha história? Eu destacaria o ICAN e a Pinheiros.
Pinheiros por ser o primeiro título que eu ganhei. Eu era um moleque, tinha 15 anos. E a ICAN pelo número de títulos. Eu acredito que foi uns 8 ou 9 títulos que eu tive com a ICAN. E o Flor do Oeste eu joguei, porque aí já foi mais tarde, né? O Flor do Oeste foi na época de... Foi quando eu fui transferido para Cedro, eu já era bombeiro na época e tal. Joguei no bombeiro também, né? Muitos anos no bombeiro. Porque aí depois que eu entrei no bombeiro, então eu jogava pro bombeiro. Aí eu joguei muitos anos no bombeiro e tal. E o Flor do Oeste foi 1 ou 2 anos lá e tal, eu fui campeão municipal de São José do Cedro pelo Flor do Oeste também. Aí joguei salão também lá pelo time da Imodel e Desamóveis lá, fui campeão municipal. Primeiro campeonato que eu joguei em São José do Cedro, fui campeão municipal com os meninos lá, os Balbinotti e companhia, Bisuti e tal. E também o que destacaria é os campeonatos regionais, né? Que o primeiro ano também que eu fui campeão regional foi pelo Carina, e depois foi pelo Guarujá, e também depois pelo Carina de novo, e eu acho que foi 3 títulos que eu fui campeão municipal, regional da Taça Fronteira, Jornal Folha da Fronteira, se não me engano, que era na época. E mais tarde daí veio a Copa de veterano, aí também joguei veterano, a gente tinha uma equipe aqui que era o Abidão ali, que sempre fazia a equipe, a gente foi várias vezes campeão regional também nessa taça, acho que é a Folha Fronteira ou Rádio Fronteira, alguma coisa, não lembro qual que, Jornal da Fronteira, acho que é. Então, basicamente foi isso, né, foi jogando aqui na região, e bastante títulos, na verdade, assim, e bem valorizado pelo pessoal. Hoje a gente sai, eu chego aqui em Diniz, agora que não moro mais aqui, mas eu chego aqui, o pessoal me conhece da série e tal. E geralmente é os comentários, de antigamente e tal, que, do Carina, do Centro Farm, do Bombeiro e tal. Então, basicamente foi mais ou menos essa jornada e tal, e a trajetória que eu fiz no futebol, além de jogar também. Eu joguei Olimpíadas dentro da Polícia Militar. Fui campeão estadual da Olimpíadas da Polícia Militar, jogando pela Polícia Militar do Batalhão de São Miguel. Então fui mais do que uma vez campeão, joguei várias Olimpíadas. E era uma competição de destaque também dentro do estado, né? E outra competição que era boa para jogar, eu joguei vários anos também, foi a competição dos contadores do Paraná, onde eu fazia parte do Sindicato de Santo Antônio e jogava por Santo Antônio numa competição estadual. Também vários anos a gente foi campeão e participou vários anos também dessas competições. E o reconhecimento que você citou ali, com toda certeza, é o que, de certa forma, ajuda a matar a saudade do gramado, né? E das quadras. Veja que o reconhecimento que eu falo é assim, é chegar no local e a pessoa lembrar da tua história. Ontem mesmo o seu Julinho Klein me lembrou da história. Me apresentou para um amigo dele que eu não conheço. Falou assim que esse aqui é o Lacerda, o melhor goleiro da região. Então isso é muito, muito bom, sabe, ouvir essas coisas. E sempre que a gente conversa com pessoas, há esses reconhecimentos. E para fechar os reconhecimentos e tal, é o que a gente está fazendo hoje. Eu acho que essa parte, esse projeto que o Paulo está fazendo com você também aqui, é um reconhecimento pelo que a gente fez dentro do futebol, pelo que a gente exerceu dentro do futebol. Então, eu acho assim, eu fico muito grato com essa parte do Paulo, esse reconhecimento dele em trazer para, pelo menos, comentar alguma coisinha de futebol. Eu queria ressaltar um pouquinho, 2 detalhes também, que eu participei como treinador, auxiliar, massagista do BAC, que a gente foi campeão regional também, e também pelo Ipiranga de São José do Cedro, que eu fui lá auxiliar do técnico Barba. Então eu e o Barba fazíamos um conjunto da parte de comissão técnica, e que a gente foi campeão estadual também. Então não só jogando, como fazendo parte da comissão técnica, eu como auxiliar do Cafunche, do Sarita aqui pelo BAC, e também pelo Ipiranga, auxiliar do Barba, a gente foi campeão regional, em Santa Catarina estadual e aqui no Paraná aqui regional. Então também são umas lembranças boas, assim,
de você estar participando não como atleta, mas sim como dirigente. Então eu tenho essa experiência boa e que vale a pena ser comentada. Mas então o principal mesmo que eu tenho para falar dessas lembranças e tal é a gratidão. Te deixa de saudade hoje de estar assim digamos, afastado do que você gostava de fazer? Eu acho que o principal é isso, que você, dentro do futebol principalmente, ou de qualquer que seja o esporte, você cria muitos amigos. E a gente vem de uma história muito bonita na cidade, nas nossas cidades aqui, e que são exemplos de vida, né? Tipo, a gente tem os amigos que era quase como uma família. Então, dentro do esporte a gente fez amizade e isso deixa saudade. Até ontem ainda eu estava conversando com o José Henrique, o Panca, e relembrando os tempos passados, que onde a gente todo dia estava junto. E aí a vida separa e a gente fica distante, então essa é uma parte que deixa saudade. Falando em história, qual a sua história que você destacaria de uma atuação tua de forma positiva? Dentro do futebol? Dentro do futebol, futsal, enfim, dentro ali da categoria esportiva de forma positiva. Que você lembra, assim, qual a história que você destacaria? Cara, eu destacaria a primeira competição da Folha Regional, que era difícil para nós jogar, a gente muitas vezes ia de saveiro, a gente ia de caminhão para jogar. E na final, veja, na final dessa Copa, já estava no Bombeiro. E eu estava fazendo escola em Chapecó. E o Carlos, o Caquito, que hoje já não está no nosso meio, ele foi a Chapecó e onde eu tinha prova final do TAF, que é o teste de aptidão física, do bombeiro, lá da escola do soldado. E ele me esperou, aí eu acabei a prova física lá, a gente entrou no carro e viemos para a final. Chegamos ali próximo do jogo. E aí aquele jogo quente, enfim, jogo digno de uma final. E nós, Palma-Sola, era uma batalha quando ia para campo, né, para quadra. E a gente conseguiu, o Carlinhos iniciou a partida e o Carlinhos era muito bom goleiro e também a gente fazia um revezamento quando jogava, eu e o Carlinhos. E ele iniciou a partida e tal, e aí a partir de mais ou menos metade do segundo tempo eu entrei para jogar. Aí entrei para jogar e o jogo estava bem disputado, estava empatando e tal, e fomos para o morte súbita. E eu lembro, não, morte súbita não, primeiro a prorrogação, e nós perdendo a prorrogação. E o cara chutou a bola, peguei a bola, quando eu fui jogar o atleta deles lá, o Lincoln, ele ergueu a mão, e quando ele ergueu a mão, eu joguei a bola na mão dele. E falta direto, o Dílio foi lá e fez o gol. Patamos a prorrogação. E no início da morte súbita, já estava na morte súbita aí, a bola sobrou de novo para mim, eu joguei no perna, a perna fez o gol entre as pernas do goleiro, o Balbinotti, lá de Palma-Sola. E aí foi festa, né? A gente era o gol de ouro, né? E aí a gente ficou campeão. Então foi assim, tipo, eu tava em Chapecó trabalhando, fazendo prova, saí da prova física e vim pro jogo. E chegamos ali e vencemos a final. Então, essa é uma história assim que foi uma das melhores, na verdade. Então, é uma coisa que lembro sempre. E é claro, se tem positiva, tem negativa. Agora, se você vai querer contar ela para nós, é outro detalhe. Qual teria aquela história que você, se hoje entrasse em campo, dizia, não, isso aqui eu não devo fazer, ou não faria, que acabou, de certa forma, quem sabe, prejudicando o time, prejudicando de forma pessoal, enfim, que, querendo ou não, dentro de uma competição de cabeça quente, sempre acontece aquela história que não, se pudesse recomeçar, não repetiria. Como era bem acirrada a competição, tinha briga também, claro que tinha. E eu já dentro do futebol entrei em algumas e tal, que se fosse hoje, claro que não faria, mas é aquela história, no jogo e tal. Mas eu assim, eu nunca prejudiquei a equipe por causa de uma briga, alguma coisa assim. Mas sim, me envolvi em brigas. Mas negativamente, o que eu posso te falar, assim, é uma história que me lembra, que foi negativo. Foi que a gente participava de um campeonato Taça Banestado e que
E que eu, dentro dessa mesma competição, tinha um campeonato de vôlei. E aí nós tínhamos uma equipe de vôlei que era da mesma equipe de salão ali e tal, e me pediram para participar. Beleza, fui participar. Mas foi um jogo, eu não sabia jogar vôlei. E aí jogamos aquela partida de vôlei, tá, beleza. Daí eu falei, eu não vou mais jogar, eu só fui porque não tinha gente aquele dia. E infelizmente deu nos próximos jogos deu WO. Como deu WO, nós fomos punidos com 1 ano de suspensão. Mas essa punição para eu só veio no final da competição. Eu cheguei para jogar a final da Taça Banestado e recebi a notícia que eu estava expulso pelo WO do vôlei e não pude jogar a final. Então isso eu lembro ainda com bastante tristeza, porque eu nem lembro se nós ganhamos, se perdemos aquela final lá, mas enfim, eu não joguei. E por ter participado do vôlei, que aí o vôlei ficou lá, o pessoal não foi nos próximos jogos lá, deu WO e a gente foi punido. Hoje, sabendo, você não daria o nome para jogar no vôlei? Nunca, até porque eu não gostava de jogar vôlei, não sabia jogar vôlei, eu só fui porque a equipe precisou e tal. E aí fui prejudicado na final do Banestado, porque houve o julgamento e tal, o julgamento não tem que se contestar, porque houve WO, era do regulamento, e eu participei realmente. Só que eu lembro com tristeza, é um fato assim que, dentre outros, né? Agora, já se encaminhando aqui para a nossa final da entrevista, vamos falar do antes e o depois do esporte, segundo o seu ponto de vista, é claro. O que você achou que mudou, que poderia, quem sabe, voltar nunca volta, mas que poderia dar uma fomentada para dar uma melhorada, fazer com que as pessoas, ou os atletas, melhor dizendo, tivesse uma mentalidade um pouco diferente do que é hoje em dia. No seu ponto de vista, o que você faria para que pudesse voltar, não volta, mas que desse uma fomentada? Na verdade, hoje está bem diferente, né? Na época que eu jogava, que participava de competições e tal, era diferente. E tinha mais equipes, tinha mais atletas, a competição era mais assim, mais um nível melhor e tal. Se tinha muito mais atletas bons aqui em Dionísio, aqui da Barracão, saiu vários atletas aqui para níveis regionais e tal. E hoje parece que tá meio assim, tá meio apagado essa parte de você sair com atletas. Talvez, não sei, mas não sei o que daria para fazer, mas antigamente era diferente. Nós jogava futebol, a gente estava todo dia no ginásio, a gente ia para o ginásio, a gente ia para o campo, ia assistir jogo e tal. Hoje não se faz, talvez o pessoal de hoje ele troca o futebol por uma festa, troca o futebol por, sei lá, qualquer outra coisa, um joguinho de videogame, enfim, jogos de computador e tal, e não vai para o campo, não vai para o estádio. Talvez esse incentivo não sei, da própria sociedade deveria ser mais amplo, mais divulgado. E, uma coisa que veio já não é de agora, mas veio de anos e tal, é o pagamento de atletas no esporte amador. Isso também foi ficando caro para os clubes e talvez foi nesse sentido que os clubes deixaram de participar, enfim. Talvez eu acho assim que a sociedade como um todo, não vamos falar a organização ou o poder público talvez com iniciativa, mas a sociedade como um todo devia repensar mais e levar mais os filhos para o campo, para a quadra, para assistir o futebol, para fazer jogar, para fazer participar do esporte, para que de repente voltasse um pouquinho do que era antigamente. Porque antigamente se praticava muito esporte, era muito mais saudável do que hoje. Eu acho que hoje para você conseguir fazer uma equipe ou para você montar uma equipe, você começa com um custo muito alto, né? E aí conseguir que o atleta vá é difícil também. Então, eu acho que antigamente você jogava mais. Todo mundo jogava bola. Todo mundo jogava futebol, era peladinha
de dia de semana, era campo de terra, era trave de taquara e todo mundo estava jogando. Hoje, se não tiver uma chuteira top, se não tiver um tênis de melhor, o cara nem vai para quadra. E isso eu acho que falta, sabe? Falta aquela vontade e incentivo da própria sociedade como um todo, né? E hoje estamos aqui na casa do Tuto, gravando essa entrevista. Ele foi um jogador profissional, você foi um ótimo goleiro, mas não saiu do amador. E ele está lá preparando um churrasco. Qual a tua sensação de um amador tendo a honra de um profissional preparar o churrasco para você? Tudo dentro da amizade? Como é que tá? Cara, falar do Tuto é fácil. Eu não tenho dificuldade nenhuma para falar dele. Até eu falo assim, tem, se você perceber na casa dele que tem uma foto. E ele publicou essa foto em Facebook, WhatsApp e tal, que é do time do Pipiri, onde era o time do Palmeiras do Pipiri. E ele era um molequinho que, talvez, ele era o mais pequeno do time. Ele tinha lá seus 11, 12 anos. E o Tuto sempre foi bom de bola. Sempre foi bom. Ele é meu primo, a gente conviveu desde moleque junto e tal lá. E ele sempre foi bom. Jogamos na época do Carina, Centro Farma, jogava a favor, jogava contra. Quando jogava contra era uma guerra, e quando jogava a favor era também. E ele sempre foi bom, ele se destacou, e aonde ele jogou ele se destacou, então por isso que eu falo que é fácil falar dele, cara, porque ele é uma pessoa ímpar, é uma pessoa que um coração enorme, foi um excelente atleta, parou de jogar futebol, continua essa pessoa humilde como ele foi desde o início. Ele sempre foi uma pessoa humilde, humano, coração grande, grandioso, uma pessoa que, assim, tem o que merece, vamos dizer assim, tem o que merece. E o futebol não é fácil, não, eu treinei futsal, eu treinei, não é fácil você treinar, a parte boa, a parte, vamos dizer assim, a parte que aparece, é tudo bom, né? Tudo maravilhoso, mas a parte, antes de tu chegar no maravilhoso, tem o sofrimento. É os treinamentos, é as regras do futebol, é a regra do time, é cumprir com horário, é esforço físico, é dor. Então tudo isso ele passou. E distância da família, ele iniciou jogando futebol no Rio Grande do Sul, foi pro Japão, e lá fez a carreira dele, então sempre longe da família. Então isso é uma dificuldade que ele enfrentou e que eu falo que ele mereceu então o sucesso que ele teve e tal, por ser essa pessoa guerreira e humana, humilde, que ele sempre foi, desde moleque até hoje, não mudou nada e tal. Então é merecedor, cara, é uma grande pessoa, um grande jogador, foi um grande jogador, com destaque a nível mundial e hoje, como pessoa, nosso meio aqui, é isso aí, ó. Olha, ele tá lá assando a carne, convidou para vir aqui e tal, pra gente fazer esse trabalho aqui e tá aí, sendo prestativo para todos. Agora sim, encerrando, deixa aí os agradecimentos finais aí, fica à vontade de agradecer. Então, eu quero agradecer primeiro ao Paulo, né, que me convidou para fazer essa entrevista, agradecer o tudo também que a gente tá na casa dele, agradecer todos os meus amigos, a minha família que sempre estava junto no futebol, meus amigos que estavam sempre juntos jogando, as pessoas que eu sei que tinha pessoas que eu nem conheço, eu nem conhecia e tive relatos de que iam lá no ginásio para ver eu jogar, para lá torcer para o nosso time. Então, o agradecimento vai para essas pessoas e para todos, na verdade, que se envolveram no esporte da minha época, desde o início até o final, que eu só fiz amigos no futebol, eu nunca fiz um inimigo. Desde a arbitragem, adversários e, enfim, torcida, felizmente eu posso falar assim, ó, bem tranquilo. Eu nunca fiz um inimigo no futebol, só amigos. Então eu quero agradecer a todos que fizeram parte da minha trajetória e que assim, eu construí, a minha amizade foi construída no futebol. Falamos com Lacerda em mais um podcast do Caminhos do Futebol Raiz. Marcos Prudente, PAN TV, a gente faz por você.